Muito bem, estamos no episódio 3 do Towncast e hoje eu estou aqui com mais uma querida mentorada, não minha, mas de uma mentora que também é minha. E ela se chama Carla Pinheiro, também veio de outra cidade. Gente do céu, que honra! E eu vou falar para vocês o que a Carla Pinheiro veio falar para a gente hoje. Ela veio falar sobre produtividade. O que a Carla Pinheiro, o que ela faz? Ela é mentora em gestão do tempo e produtividade. Ela é embaixadora do MBBH, que eu vou deixar ela explicar um pouquinho o que é. E, na verdade, Carla, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Eu queria falar para você uma coisa. Gestão do tempo, produtividade é um assunto que dá pano para manga, né, não? Se dá. Não é? Vou deixar você se apresentar e falar com o pessoal. Bem, muito obrigada, primeiramente, Tati. Que prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz mesmo. É uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E é de fato um prazer. Bom, gestão do tempo. O que uma mentora de gestão do tempo vai dizer? É impossível gerenciar o tempo. O tempo, ele é inexorável. Ele vai passar. Ele é imbatível. Por mais que você se esforce, por mais dinheiro que você tenha, por mais saudável que você tenha, o tempo ele é limitado. Então, é impossível você gerenciar o tempo. Você não consegue comprar mais tempo. Você não consegue trocar tempo por uma outra coisa. Muito bem. Você sabe que, desculpa te interromper sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso. É engraçado, mas eu vou falar. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, por volta disso, eu estava deitada, olhando, olha bem, eu estava olhando o meu despertador. Ia botar, mexer no relógio, e eu olhei assim, minha mãe estava passando na hora, e eu falei assim, oh meu Deus, o tempo nunca para. Nunca mais. Era uma filosofia. E de fato acabou. Passou ali, já era, já foi, já aconteceu. Né? Uma coisa que a gente não consegue pegar. Exatamente. Tocar, né? O tempo ele vai passar. Independente do que você faça. Se você não fizer nada ou se você fizer muita coisa, o tempo vai passar. O grande lance é o que você faz com o seu tempo? Quais são as escolhas que você toma? O que você está fazendo? Então, é um erro muito grande e que causa frustração nas pessoas, Tati. Sim. Eu vou gerenciar o meu tempo. Não, você vai gerenciar as suas escolhas. Muito bom. Muito bom isso. Então, na verdade, Carla, ó, você pode falar, não vou te cortar em momento algum. Pode falar, não tem problema nenhum. Quando a gente fala, então, de gestão do tempo, é difícil gerir o tempo. Eu vou fazer escolhas para isso, né? E eu lembro que uma vez eu vi uma pessoa falar sobre dividir o tempo para ser produtiva. E antes de eu te perguntar em relação a isso, até contar essa história, o que você definiria sobre produtividade? O que é ser produtivo? Como eu posso, como profissional, ser produtiva? Não chegar no final do dia e achar, eu não fiz nada por mim. Certo. A primeira questão é, você não tem que querer ser uma profissional produtiva. Você tem que objetivar ser uma pessoa produtiva. As pessoas, erroneamente, elas acreditam que a produtividade ela está ligada necessariamente ao trabalho. E não é. Uma pessoa produtiva, verdadeiramente produtiva, ela tem tempo para ficar com o marido, para poder sair com os amigos, para poder desfrutar uma refeição, para trabalhar. Quem tem filho, para poder ficar com o filho. Uma pessoa produtiva, ela tem tempo para poder fazer nada e não sentir culpa. Então, a produtividade, ela vai muito além de ter uma agenda cheia de coisas, de ser um workaholic, de resolver o problema de todo mundo. Uma pessoa produtiva é a pessoa que consegue conciliar todas essas funções, todas essas nuances que nós temos, essas facetas que nós temos. Uma pessoa produtiva, ela consegue. É claro que num determinado momento da sua vida, você vai focar mais numa determinada área. A outra, ela talvez fique um pouco. Mas você tem que ter essa estratégia. Nesse momento, eu estou focando nisso. E isso tem um momento que vai começar e um momento que vai terminar. Se você focar
a sua vida toda, a sua vida útil, né, toda, somente na questão profissional, você não está sendo produtivo. Porque você está Muito bom. deixando de lado a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua família. E é isso que a gente quer? As 7 áreas, né, principais. Exato. Isso, a gente tem que ter isso muito claro. Se você está começando a empreender, está começando um negócio, claro, você vai dar um enfoque maior. Mas por quanto tempo? Com qual objetivo? Depois, você precisa de ter o olhar para as outras questões. O Sim. que adianta você ser uma profissional muito bem-sucedida, mas que está doente, que não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para comer direito? Ou ter uma super carreira e o seu casamento falir? Uhum. Então, a produtividade, ela engloba todos esses É o que aspectos. você é o Exato. ser, É o é ser. tudo que você é, né, Carla? Quando a gente fala de produtividade, uma pessoa desorganizada, ela consegue ser produtiva, Carla? Não. Não dá, né? Porque a produtividade, ela é uma consequência. Aham. Ela é um final. E você não consegue ser uma pessoa que tem tempo para tudo se você não se organiza. E vou te falar, Tati, a organização, ela não é só uma organização de agenda. Você precisa organizar os seus pensamentos, as suas emoções e aí as suas ações. Maravilhoso isso. É tão difícil, mas é tão libertador, né? Exato. Se você não olha para dentro, não entende os seus pensamentos, não faz uma mudança no seu mindset, você não consegue entender as suas emoções, aí você vira refém das suas emoções. Muita gente não sabe, desculpa te interromper, muita gente não sabe o que que é mindset. Como é que você define de uma forma bem breve mindset? Como é que eu mudo isso? É você reprogramar a sua mente. É você, com intenção, gerenciar os seus pensamentos. O que eu estou pensando condiz com o que eu quero? Por que eu estou pensando isso? Peraí, isso que eu estou sentindo, o que está me levando a sentir O que isso? eu estou sentindo nesse momento? É Por olhar para quê? si. Uhum. É impossível falar de uma produtividade consistente, real, sem ter esse olhar para dentro de si. É impossível. A produtividade, ela não é só um calendário na sua mesa, uma agenda preenchida. É você entender, né? No meu trabalho eu faço muito isso. Qual é o meu temperamento? Como que eu funciono? Uhum. O que me põe para frente? O que me põe para trás? O que me tira do sério? É diferente do que vai te tirar do sério. Uhum. O que me impulsiona? Quando eu tenho esse conhecimento, eu sou capaz de coordenar os meus pensamentos. O que vai me dar uma tranquilidade emocional. Eu não vou viver reagindo aos estímulos do mundo. Os estímulos, eles vão vir, né? Mas eu vou entender e vou conseguir gerenciar como eu reajo a eles. Eu não vivo apagando os incêndios. Me fechou no trânsito, eu pá, explodi. O Nossa. marido não fez o que eu queria, eu pá, explodi. Eu sou da explosão, mas tem gente que recebe um estímulo do mundo e ela se encolhe. Isso acaba com ela, a ponto de tirar ela do objetivo dela, de fazer ela não querer sair de dentro do quarto. Então, se você entende essa questão emocional, você vai ter ações mais assertivas. E essas ações assertivas, elas te levam a uma produtividade. Tem algo que possa ajudar as pessoas a entenderem esse processo interno? Tem alguma coisa ou não? É algo muito individual que as pessoas precisam construir diariamente para perceber o que me leva a ter uma explosão. Tem algo que possa ajudar uma pessoa a identificar isso? Sim. Alguma ferramenta, alguma coisa Como assim? eu te disse, eu utilizo muito o estudo dos temperamentos humanos. Sim. O temperamento, ele é ainda mais profundo do que a personalidade. É você no seu instinto, sem filtro nenhum. É a sua primeira estação. Quando você reage sem raciocinar. Isso é o seu temperamento. O temperamento, ele é imutável. Você nasceu com um temperamento e você vai morrer. Você é refém do seu temperamento? Não. Ele é imutável, mas você pode modelar esse temperamento. Você pode entender como que ele funciona. E, após esse estudo, essa compreensão do seu temperamento, o comportamento e a personalidade. A partir disso, você consegue fazer um mapa de si.
E aí você consegue fazer um planejamento estratégico que vai te levar à produtividade. A produtividade, ela é um fim, ela não é um meio. Entende? Ser produtivo é uma consequência de um De um processo. planejamento estratégico consistente, real, que é de dentro para fora. E muitas vezes já me senti improdutiva e não entendia por quê. E aí eu fui fazer uns estudos, né, análise comportamental, aquela coisa toda dentro da formação que a gente fez, e descobri que eu era a ajudante do dia, que eu queria ajudar todo mundo, Carla. As pessoas entravam em contato comigo pelo WhatsApp, e não só a família, o marido, o pai, todo mundo, amigos. Tati, você tem a leitura tal? Tati, e eu parava tudo para ajudar essa pessoa. E eu achava que isso era ser produtivo. Imagina, eu estou ajudando. O tempo inteiro eu estou ajudando, estou sendo boa. E aí eu comecei a entender por que que eu tenho que provar para mim e para os outros o quanto que eu sou boa, porque eu não conseguia falar não. E a dificuldade de falar não, quando é grande, pode fazer a gente ser improdutivo ou ter uma produção mediana, que era onde eu estava. Sim, e eu te pergunto assim, você estava sendo boa para quem? Porque você acha que realmente você estava sendo boa para essas pessoas que se ajudava? Não, porque você estava contribuindo para que elas se acomodassem. É muito mais fácil eu pedir para a Tati, porque Exatamente. afinal de contas ela vai fazer, E então. ela sempre faz mesmo, ela é legalzinha. Então, por que que eu vou me esforçar, né? Eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus alunos, o seu sim, ele está nos nãos que você consegue dar ao longo da sua jornada. E é não para os outros e não para você também. Sim. É você ter... É claro que você não precisa falar um não esbrevejando, de uma forma grosseira, mas é você ser coerente com os seus princípios. O que que você quer para você? Qual que é o seu objetivo? Você vai dar um sim? Esse sim, ele te afasta ou ele te aproxima do que você quer, do seu objetivo? E definir o objetivo, às vezes, já é o primeiro passo, né? Com certeza. Se eu não defino, também não consigo fazer esse processo, né, Carla? Parafraseando, né, o Lewis Carroll, que é o autor do Alice no País das Maravilhas, se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Se você não Exato. sabe para onde que você quer ir, se Qualquer você não tem caminho. uma agenda, você vai viver a agenda dos outros, você vai viver a vida dos outros. Então, a primeira coisa é essa. Quem sou eu? O que eu quero? Como eu faço para poder chegar lá? E o não positivo, sim, ele é uma habilidade que é difícil demais da conta, mas ele é necessário você aprender. Você está falando isso, eu lembrei de uma história, e eu vou contar aqui bem rápido. Esse não, né? Muitas vezes eu sou convidada, né? Como você também, a gente é convidado para dar uma aula, fazer uma palestra. Eu lembro que um contato que eu tive me chamou muita atenção. Eu fiquei num dilema tão grande: faço ou não faço? Se eu falar um não, vai ser um não produtivo ou um não improdutivo? Como é que vai ser isso? E eu lembro que eu estava aprendendo com uma mentora sobre isso. Carla, a pessoa me propôs o seguinte, a fala da pessoa era o seguinte: Tatiana, olha só, eu tenho tantos cantores aqui, queria que você avaliasse, participasse de tal coisa, você precisa avaliar, e só falou aquilo que eu precisava fazer. E a gente entende que o network é uma troca, né? Eu faço e você faz também. Aquilo me agrediu tanto. Eu já tinha participado de outras coisas com essa pessoa, mas aquilo me agrediu tanto, da forma que foi passado para mim, e que eu dei um não produtivo para essa pessoa. Não foi direto. Eu falei assim, olha, eu gostaria de saber mais, mas a pessoa ali já entendeu que eu não queria. Então, foi um não, de uma certa forma. Mas foi um não produtivo ali para mim. Foi positivo para mim. E é muito difícil se posicionar. Então, me corrija se eu estiver errada, para a gente ser produtiva no nosso trabalho, a gente tem que aprender a falar não. E, inclusive, eu vou somar aquilo que eu queria falar, o WhatsApp, Instagram, que a gente trabalha com isso. Que limite eu posso oferecer para mim? E como eu posso oferecer para mim? Porque isso é uma questão até de saúde familiar, de saúde com teu marido, de saúde com os teus filhos, porque isso rouba o nosso tempo. Rouba, não é? A produtividade. Eu falo por mim. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Não que eu não tenha consciência. Se eu visse
um vídeo sobre mim, eu falei, tá totalmente errado, larga isso agora. É um desafio diário isso. Então, seria um passo importante, me corrija, acordar e não pegar no celular seria um passo importante? Depende. Uhum. Depende de um monte de coisa. Essa questão, assim, muita gente hoje em dia fala de rotina matinal e faz uma receita de bolo da rotina matinal. Você vai acordar, você vai tomar um shot de água com limão, você não vai pegar, você vai fazer uma meditação. Depende. Porque se você é uma pessoa que trabalha com mídias e você precisa de saber o que aconteceu durante a noite, você vai acordar e vai. Porque senão você não vai conseguir focar em mais nada. Porque senão, não vou pegar o meu celular. Eu não posso pegar nas primeiras horas do meu dia. Mas você vai tentar fazer outra coisa, a sua cabeça está lá. Então, você quer acordar e pegar o seu celular? Defina um momento para você começar e terminar. Vou ficar de manhã 30 minutos no celular. Você vai colocar no celular um timer. E você vai respeitar isso. Isso que é bacana, né? Você colocar um limite para você. Exato, você dizer não para você. Ah, hoje eu estou muito cansada, então eu vou ficar, ao invés de 30 minutos de manhã, vou ficar 1h30. Não, é você dizer não para você. Isso te afasta ou isso te aproxima do seu objetivo? Você vai ficar 1 hora a mais do seu combinado, por quê? Você está fazendo um lançamento na internet? Tem alguém morrendo que você vai ter essa notícia somente pela internet? Ou é porque você está sendo autopermissivo? O que eu queria também colocar aqui, contextualizar, Carla, fonoaudiólogos que têm a sua agenda. 2 contextos, tá? Assim, hoje eu tenho alguém que, graças a Deus, que responde para mim, né, o meu WhatsApp. Então, nem coloco mais o meu WhatsApp pessoal, é o WhatsApp da empresa. Mas tem uma grande parcela de fonoaudiólogo, como eu também já fui, que faz a sua própria agenda, que atende ali o seu paciente, mas que faz a sua agenda. Como eu consigo organizar o meu tempo? Que direção você poderia dar para esse fonoaudiólogo que chega no final do dia cansado ou que, durante um atendimento e outro, quer resolver incêndios em relação à marcação de paciente? Como é que ele pode gerir melhor isso? Tá. Tem uma frase muito polêmica nesse meio da gestão do tempo que diz o seguinte: só é urgente aquilo que foi deixado para depois. Se você faz uma tarefa no tempo certo, ela não vai virar uma urgência. Ela pode ser uma coisa importante, mas ela não é um incêndio que você tem que apagar. Então, se você acumula essa função, né? Estabeleça horários. Você precisa marcar os seus pacientes. Aquilo é urgente mesmo para você Exatamente. resolver? Você pode determinar assim, de manhã eu vou estabelecer 40 minutos para ficar na marcação. Depois vai ter um outro período. Tenha esse critério de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua E disponibilidade. colocar uma mensagem automática, Colocar uma talvez, mensagem no automática. WhatsApp. Mas sempre assim, tem um horário para começar e terminar. E respeite isso. É muito comum você falar assim, não, só nesse caso eu vou abrir uma Exceção. exceção. Não, isso que é só hoje. E o que é uma exceção se torna uma regra. E aí você volta para essa roda viva da desorganização. Então, é muito importante isso, é ter a disciplina, Tati. Não existe produtividade, não existe gestão do tempo sem disciplina. E o que é a disciplina? É você dar uma ordem e ela ser cumprida naquele momento. Para você Para mesmo. você mesmo. A autorregulação, que é Exato. tão difícil de fazer, né? Mas é um passo importante para você ser produtivo, não tem como. Sim. Eu costumo dizer que tem 3 aspectos que são fundamentais para a produtividade e a alta performance, né? Que é o autoconhecimento, que é essa coisa que a gente falou no início, eu entender como que eu funciono, o autodomínio, que tem a ver com dizer não, colocar esses freios, e a autorresponsabilidade. A sua vida ela está um caos, não é por culpa do outro, é por sua culpa. A responsabilidade do seu sucesso e do seu fracasso, ela é sua. Enquanto você colocar responsabilidade no seu chefe, no seu marido, no Covid,
no governo, as coisas não vão andar. Uhum. Então, é você ter essa consciência e a tranquilidade de entender, assim, que eu digo isso, assim, incessantemente com as pessoas. A sua vida não virou um caos do dia para a noite. Não queira resolver e colocar ordem num passe de mágica. Não é A gente assim. quer tudo para, né, rápido. E não é. Mudanças nesse aspecto muito rápidas, elas não são consistentes. Aham. Você sustenta por um certo tempo e depois está um caos de novo. Porque, como, né, a gente diz lá em Minas, o buraco é mais embaixo. Entende? Carla, ainda pensando aí nessa questão de agendamento, de organização do tempo, a agenda, quando a gente faz uma agenda, né, de pacientes e clientes, essa agenda, ela manda em mim. É isso que acontece? Quando eu faço essa agenda, eu preciso cumprir essa agenda. Porque o profissional que é liberal, ele está ali sozinho. Ele é dono do seu negócio. Estou falando nesse contexto. A gente tem fonoaudiólogos que trabalham de diversas maneiras, em hospital, em clínicas, enfim. Mas nesse contexto que ele está desenvolvendo o seu próprio negócio, é muito solitário e, às vezes, beira a um desânimo, porque você precisa se abastecer de energia o tempo inteiro. E ser produtivo demanda isso também. Você precisa estar em estado de alerta, mas não dá para você ser assim o tempo inteiro. Tem um momento do desânimo, tem um momento que é difícil ser organizado e planejar. Numa rotina, que é importante ter rotina, não é isso? Com certeza. Vale a pena até a gente falar sobre isso, né? Rotina, eu lembro, Carla, que eu falava assim, olha só, eu quero uma profissão que não tenha rotina. Imagina, eu quero estar uma hora no estúdio, eu queria trabalhar com voz, trabalho, né? Mas eu quero estar outra hora em tal lugar, cada hora num lugar, estou no consultório. Mas mesmo assim, eu entendi que era necessária a rotina. Como é que um fonoaudiólogo pode se organizar nessa sua rotina? Tem algum critério, alguma coisa que você possa ajudar esse fonoaudiólogo no seu dia a dia, numa semana, num dia, para ele se organizar melhor? A primeira coisa é, mesmo que você diga que você não gosta de rotina, que você não quer rotina, você tem uma rotina. Certamente, quando você acorda, você desce pelo mesmo lado da cama, você faz as mesmas coisas, você gosta de comer na mesma cadeira, na mesa que você costuma, né, no lugar que você costuma ter a refeição. Então, você tem uma rotina. A questão é, você precisa É tomar boa ou ruim, é não bom é? ou ruim, e Sim. você é uma rotina que você tem consciência dela Aham. ou não. Então, todos nós temos uma rotina, querendo ou não. Tem um pensamento intencional que você vai ser dono da sua rotina. Então, para um profissional, né, da área da saúde, é muito importante que, primeiro, ele pense no cuidado com ele. Então, ele tem que ter na agenda dele ali, em algum momento do dia, esse autocuidado. Uma pessoa que gerencia a agenda dela, que precisa de ter essa energia que você falou. Como é que eu vou gerar energia? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar de mim. Então, é muito importante, para não dizer fundamental, você ter esse espaço durante o seu dia. Ai, mas eu não tenho tempo. Você não tem 15 minutos? E incluir seria na agenda, assim, eu não tenho uma agenda só profissional, eu tenho uma agenda da Tatiana, Exato. né? A agenda da Cristina que tá, do Maurício, enfim, que está assistindo. Exato. Então, seria isso, eu posso fazer uma agenda que inclua tudo, inclusive o que eu preciso fazer para o meu dia a dia pessoal. Tudo. Aham. Tudo. Compromissos, tarefas, que são coisas diferentes. O que você quer o que você precisa de cumprir em termos de metas, prazos, também é muito importante que você tenha na sua agenda. A noite do casal, o seu momento de estar você com você mesma, o seu momento de marcar o seu paciente. Tudo isso você tem que pôr na sua agenda. E como você mesma disse, não tem a agenda da Separada. profissional, a da esposa, a minha comigo mesma, a minha... Não, é tudo uma coisa só, nós somos um pacote, É verdade. né? Então, concilia tudo ali. E eu, particularmente, e está no meu método isso, eu coloco tempo para tudo. Fala do seu método, Carla. Vou falar muito rapidamente. Se você não coloca na agenda, se você não tem esse lembrete visual,
vai passar. A gente é bombardeado por informação, por compromisso e por demandas. Eu coloco o horário que eu vou acordar. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade em acordar cedo. Somos duas. Tamo junto. Mas eu acordo às 5 Meu horas da marido. manhã. Ai, meu Deus, não estamos juntos, não. Vamos ficar juntos agora. Meu marido, ele luta com isso, vou te falar. Ele tá aqui, gente. Ele tá só ali, no canto, assim. Pois é. Ela tá falando aí. Vai lá. A minha alma só entra dentro do meu corpo de manhã depois de uns bons 40 minutos e uma boa dose de cafeína. Então, o que eu entendi? Ai, me ajuda. Eu precisava acordar antes que a casa. Para a alma entrar dentro do corpo, eu ter condições de tomar um café e tá ali. Que horas você dorme? 9 horas no máximo. Eu Pra tô conseguir fazendo uma acordar às hora 5. extra já assim, É, porque a gente tá gravando aqui, já tá tarde, gente. para mim. Pra ela, mas pra Pra mim mim. também. Eu me organizei. Na minha época de faculdade, eu virava a madrugada, estudando. E depois que os meus filhos nasceram, eu entendi que eu precisava mudar. Ter uma estratégia para eu estar dignamente acordada quando eu precisasse atender os meus filhos. Então, eu criei essa estratégia. Então, eu tenho um horário que eu vou acordar. 5h15. E sempre. Hoje em dia, eu já acordo sozinha. É um inferno. Porque Indo alto no microfone. Aí o pessoal de casa fica, uau! final de semana, agora eu falo, vou dormir até tarde, até às 9 da manhã. Das 6 horas, o olho faz assim, tom, Uau! abriu. Então tem solução pra mim. Tem, só você querer. Eu quero. É importante para você? Muito. Faz sentido? Então tem jeito. É claro, se você tem o costume de acordar às 9, 10, você não vai colocar o seu despertador às 5. Tá bom esse ruim. né? Pode ser um pouquinho depois, para Pode. você acostumar. Não tem que ser uma coisa agressiva, não tem que te fazer mal, porque se for, você não sustenta. Entendi. Eu não Você- sustentei mesmo. Tentei malhar por muito tempo, mas durou assim uma semana, 5 horas da manhã. Não deu. Porque certamente te agrediu. Muito. Então, se não bate com o seu interior, não vai funcionar. Tem que ser uma coisa. É aquela coisa, sem pressa, mas sem pausa. Você não tem que querer chegar lá na frente. É devagarzinho que Muito a coisa bom. vai. Entende? Metas mensuráveis, né? Exatamente. A gente consegue. Se você coloca uma coisa lá em cima, o pessoal hoje em dia, né, tá na moda. É. Alta performance. Sim. Cara, A gente você fala não muito arruma sobre nem a isso. sua cama. E que é alta Sua pia performance. tá lá toda zoada. É verdade. Você vai falar em alta performance? Não vai. Vira modinha, Vira modinha. né? A pessoa tá ali sedentária, essa questão do exercício físico, já quer matricular no CrossFit. Não vai acontecer. E aí, olha que interessante, Tati. Você está vendo que a questão da organização e do planejamento estratégico, da gestão do tempo, ele entra em todos os aspectos, não é só no profissional. Por quê? Para você organizar o seu dia, você ser produtivo durante o seu dia, você tem que ter qualidade de sono. Para você ter qualidade de sono, você tem que ter horário para dormir. A gente não tem hora para acordar? Tem que ter hora para dormir. Então, esse gerenciamento do tempo, ele abarca todas as áreas da sua vida. Se você não gerenciar o seu tempo, você não vai ter tempo para o seu marido. E seu casamento vai para o beleléu. Se você não gerenciar seu tempo, você não vai ter tempo de se alimentar de uma forma correta. E sua saúde vai se ressentir. Então, é tudo. No meu método, eu faço isso. Coloca tudo na agenda. O pessoal, no início, assusta, né? Ela é louca, psicopata. Eu falo, sou eu. Esse cara sou eu. Mas dá resultado. Mas dá resultado. Porque quando você tá vendo ali... E, gente, não tem nada mais prazeroso do que você dar um tique assim, ó. Acordar às 5 horas, tique. Tomar o café às 6 horas, tique. Quando você vê aquela agenda toda ticada, a gente até arrepia, assim, ó. Ainda com a mesma cor de caneta, falou a pessoa que tem toque. É muito bom porque você se sente no controle daquilo que você pode controlar. As suas ações, os seus pensamentos. Você não consegue controlar os outros, mas isso aqui que está no seu escopo, você consegue. E acordar cedo, né? Ter uma boa refeição, enfim, tudo. A organização, quando você faz isso, você consegue também e deve incluir as outras rotinas do seu dia, né? Eu lembro que, aí eu particularmente,
essa dificuldade de acordar cedo, né, não é de hoje. E eu luto com isso já tem muito tempo. Por quê? Eu tinha uma mãe que ela não tinha muito. Ela tinha a rotina dela, e era uma rotina ruim, porque ela acordava tarde. E lembro claramente eu tendo que trabalhar e estudar, fazendo faculdade, as duas coisas. Ela queria conversar comigo até 2 horas da manhã. Vem cá, minha filha, senta aqui, vamos conversar? Mãe, eu preciso dormir. Ah, não vai dormir agora, não, filha. Isso foi gerando. Ela queria fazer pipoca, aquela coisa, festa à noite. Falei, como assim? Como assim? Meu marido adora pipoca, mas ele não come meia-noite pipoca. Só mudou o horário. E eu carreguei isso. E aí casei. E sou casada com uma pessoa que tem uma rotina de acordar cedo. Não me impõe, mas me mostra o caminho certo. Me mostra assim, olha como é que você pode ser diferente. Olha como é que você pode produzir diferente. Olha como é que você pode administrar melhor o seu tempo, ficar menos estressada. Sair com tempo para chegar. Então, desde o namoro, ele me catequizando com isso, eu tento lutar com isso. Ainda não cheguei ao ponto de acordar todos os dias, independente de atender ou não às 7 horas da manhã para cuidar de mim. Mas eu vejo o quanto que é importante, o quanto que isso traz qualidade de vida, não só para a Tatiana, que é profissional, mas para a Tatiana, como um todo, Como um né? todo. Carla, eu queria te fazer mais a última pergunta. Como criar rotinas saudáveis que, de fato, permaneçam? É o que a gente estava falando. Você não pode querer criar rotinas que te violentem, que não façam sentido para você, porque ela não vai se sustentar. Você quer acordar cedo. Você não vai começar acordando às 5 horas da manhã e ficar feliz. Você falou algo, desculpa te interromper, sobre imagem. Como seria essa imagem, uma meta que você tenha? Vê se eu entendi certo. Você tem uma meta, por exemplo, eu Uhum. quero todo dia comer menos arroz e feijão, sei lá. E aí eu coloco algum desenho, alguma coisa que possa me. Eu entendi certo ou não? Sim. Como eu te falei, essa questão do gerenciamento de tempo, ele agrega, né, vários aspectos. Eu vou te dar um exemplo. Nós somos pessoas visuais. Sim. Todo mundo é visual. Então, para você se conectar com o seu objetivo, é muito melhor que você enxergue o que você quer, certo? Então, por exemplo, nessa questão da alimentação, eu tenho uma cliente que ela me contratou para ajudá-la num processo de emagrecimento, com gestão do tempo e disciplina. Eu falei com ela, você vai colar na porta da sua geladeira uma foto sua quando você tinha o corpo Que você quer que voltar. você quer ter hoje. Mas por que na porta da geladeira? Porque toda vez que você quiser comer uma emoção, você vai olhar aquela foto e você vai pensar assim: isso aqui que eu vou comer me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Então, sim, tenha estampado na sua casa, no seu espelho, no seu carro, o que você quer. Você quer se consolidar profissionalmente? Você quer crescer profissionalmente? Coloque símbolos perto de você que te lembrem o que você quer. Porque nessas horas, quando você precisar de dar um não, você vai olhar aquilo ali, você vai falar: esse sim, ele me afasta ou ele me aproxima do meu objetivo? Se te afasta, você vai se sentir mais segura para trazer aquele não. Então é muito importante ter isso explícito, porque a gente esquece, a gente se perde, a gente entra no piloto automático, no modo sobrevivência e vai. Então, ter esses lembretes. Por isso que é tão difícil alcançar metas, né? Tem que doer um pouquinho aqui agora para a gente tomar uma Exatamente. atitude. Então, entrar em contato com algo que é uma dor, né? Você Sim, olha o shape que você gostaria de estar e você não está, e você olha aquilo, nossa, é melhor fechar a geladeira. exatamente. Isso me conecta com o que eu quero ou me afasta? É esse o grande lance, porque você vai pensar antes. Você não vai agir no impulso. Isso é fundamental e é para tudo, né? Você coloca ali uma foto sua e do seu marido, por exemplo. Poxa, mas eu estender essa reunião aqui, aí você vai ver a foto do marido, assim, né? Dos filhos, se você tiver filho.
Eu preciso de fazer isso agora? Eu devo fazer isso agora? O que é mais importante para esse meu objetivo de ter uma família consolidada, de ter um relacionamento estável? E são pequenas coisas, são pequenas decisões todos os dias. De novo, a produtividade, ela é uma consequência de toda essa organização, de todo esse... É um conceito muito maior. Então, se eu penso em ser um profissional fonoaudiólogo realizado na minha carreira, eu preciso ir além de só pensar na questão profissional de crescimento, né? A Sim, produtividade ela tem que ser além disso, porque se eu focar só nisso, eu posso até fazer acontecer, mas faltarão outras áreas, né? você não Ficaram, será produtivo. Você não pode ser sei, um excelente profissional, se realizar nesta área, mas você não será uma pessoa não será produtiva. produtivo. De fato, não. Não, nem podemos dizer, então, por mais que você colha frutos na sua vida profissional, o fato de você não ter a produtividade nas outras áreas te faz uma pessoa improdutiva. Sim, Seria isso. sim. É um conjunto de coisas. Você pode ser um profissional da área da saúde extremamente produtivo, mas você pode também fazer as outras coisas, né? Ser produtivo nas outras áreas é uma questão de organização. Uhum. Você está começando na questão da profissão, você está numa transição de carreira, sim, você vai focar. Claro, tem momentos que você tem que dar um foco naquela Que é questão, aquilo que a gente estava falando antes, né? Preciso mas trazer um olhar mais para isso aqui, mais para minha família, ou mais para minha profissão, mas não por deixando de quanto produzir também nas tempo? outras E áreas. olhando para as outras áreas. Um recado que você possa, só para a gente finalizar, um recado, uma orientação que você possa deixar para o profissional fonoaudiólogo ou futuro fonoaudiólogo que que precisa ser produtivo, aí pensando na vida profissional, e claro, abrangendo as outras, mas que precisa ser produtivo, mas tem uma dificuldade enorme com organização. Um recado final só para a gente acabar, depois você dá seu arroba, a gente conversa o finalzinho. Tenha claro o que você quer, qual que é o seu objetivo profissional. Tendo esse objetivo claro, monte um plano para chegar, um caminho para poder chegar. Aham. Mas é muito importante, saiba aonde você quer chegar. Que tipo de profissional que eu quero? Que área que eu quero? Né, a fonoaudiologia tem várias áreas. Então, Exatamente. seja específico. Tem que ter especificidade. Sim, tenha muito claro isso. E, a partir daí, monte um plano que vai te levar nesse lugar. De pouquinho em pouquinho ao pocão, De né? pouquinho em pouquinho. Todo dia um passinho. Muito bom. Carla, muito obrigada. Eu que agradeço. Meu Deus do céu, muito ensinamento, né? Não é fácil, mas é um caminho importante que a gente precisa trilhar. Para finalizar, vou contar só mais uma história. Há um tempo, com essa dificuldade, a loucura, fazendo mil coisas, aí já estava com uma secretária me ajudando, mas com uma falta de tempo para fazer comida. E precisando de um dia, que eu aprendi, né? Que eu preciso daquele dia para o meu planejamento estratégico da empresa. Meu Deus, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu fazia tudo sozinha, agora eu preciso de ajuda. Preciso de dinheiro também, porque tem que ter, né? Para você pagar os profissionais. Mas foi uma mudança de vida quando eu entendi que eu não preciso fazer tudo, nem consigo fazer tudo. Tem pessoas muito melhores do que eu fazendo muito melhor do que eu. Não dá para fazer tudo. Por um tempo eu fiz até a questão de planejamento estratégico do Instagram e tudo. Mas até a comida agora, casada há pouco tempo, eu não tinha tempo para fazer minha comida. E aí, o iFood era sempre. Aí a pessoa... Mudei. Já foi um passo, né? Me dá parabéns que eu... Foi um passo importante, que agora eu tenho uma pessoa para me ajudar. Então, a gente vai fazendo mecanismos, né, no nosso dia para a gente ganhar tempo e ser produtiva também. É um caminho, Exato. né? Carla, finalizando a minha história, eu quero que você vire para essa câmera aqui, fale seu arroba, sua mentoria. Explique também, se quiser, a embaixada, né? Você é embaixadora da MB. Fica à vontade para deixar o seu recado para o pessoal. Sim. Primeiro, mais uma vez, muito obrigada. Eu amei estar aqui. Show de bola. Sucesso. Obrigada.
No meu Instagram, vocês vão encontrar tudo. Tem o blog, tem um monte de coisa, mas tá tudo lá no Instagram. Eu, Carla com K, ponto Pinheiro. Então, vão lá, me deem um oi, tem bastante conteúdo legal. E tem mesmo, tem mesmo. Ai, obrigada. E sobre o Clube Mulher Brilhante. Eu sou da Embaixada de Belo Horizonte, eu sou embaixadora de lá, mas é um movimento nacional de empreendedorismo feminino. Muita gente bacana, muita gente que está querendo crescer, empreender. E como a nossa mentora, né, Tati, já ensinou, é muito importante a gente estar sentado na mesa certa, estar convivendo com pessoas que querem a mesma coisa que a gente quer. Isso aqui é um fruto disso, né? Exatamente, exatamente. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer, entra lá no @ClubeMB. Se quiser mais informações da Embaixada, né, de Belo Horizonte, me manda lá no Instagram. Vai ser um prazer enorme responder, receber. É isso aí. E aprender a ser produtivo. Verdadeiramente produtivo. Muito obrigada, Obrigada, tá? eu, querida. Muito obrigada pela presença. Beijo, gente. Até o próximo.